Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. Nessa sequência temos estudado aqui a segunda carta do nosso tão amado apóstolo Pedro. E hoje chegamos aqui no capítulo 1, no versículo 5, onde Pedro prossegue dizendo: por isso mesmo ele está falando sobre a nossa conduta como cidadão dos céus, como igreja, que cremos em Cristo de todo o coração, como devemos agir, como devemos nos comportar. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, fomos arrancados das trevas para a luz, fomos resgatados do mercado de escravo e sendo agora livre por estarmos plantado, arraigado, fundamentado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos andar digno da nossa vocação. Estávamos em um charco de lodo, agora devemos andar em novidade de vida. Quem nos olha, fica bem claro para estes quem somos. Somos cristãos, seguidores de Cristo, semelhantes a Cristo, e queremos agradar o nosso Deus através do nosso agir, do nosso proceder, do nosso comportar, agradá-lo diariamente. Então Pedro, ele continua nessa linha, nessa mesma esteira, nessa mesma direção. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Ele está falando para os nossos irmãos e amigos ali no primeiro século, nos primórdios, em época muito remota, e para nós hoje, que cremos em Cristo de todo o coração, é doutrina para a igreja, para nós. Ele menciona a fé, a esperança que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé de qualidade, fé robusta, que tomamos ao conhecer o bendito e precioso plano de salvação, o Evangelho, a boa notícia, as boas novas que nos alcançaram, e estudando o rolo sagrado, as sagradas letras, o nosso manual, a nossa fé vai sendo então aperfeiçoada. Pedro aqui, ele usa essa expressão: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Essa palavra virtude, ela vem de uma palavra grega que pode ser traduzido como bondade. E bondade é um dos atributos do nosso Deus. O nosso Deus, ele é bom. E nós precisamos então, entendendo que o atributo do nosso Deus, a divindade, bondade, é comunicável, devemos então praticar a bondade, ser bom. Então, a virtude da fé que temos, devemos juntar a bondade, agir fazendo sempre o bem, agindo com justiça, com equidade, buscando a direção do nosso Deus por intermédio da sua bendita e preciosa palavra, em tudo que nós formos fazer, como proceder, como agir, como nos colocar. É claro que somos falhos, irmãos, somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas a nossa postura como cristão é de aversão ao pecado. O pecado nos afasta do nosso Deus. E tudo que nós cristãos queremos é andar com Deus, como Enoque, como Noé, um dia andaram com o nosso Deus. É desfrutar de comunhão com Ele, intimidade, relacionamento, estar em sintonia com o nosso
Deus. E o pecado faz uma ruptura entre nós e o nosso Deus, que é puro, que é santo. Então, precisamos, a cada dia, buscar em Deus fazer a bondade. Pedro prossegue: por isso mesmo, empenhem-se. Observe que essa palavra empenhe-se, que Pedro aqui está nos orientando a fazer, é esforça-te. Nós precisamos entender que não há uma passividade em nós. Nós precisamos ser atuantes, ativos. O Espírito de Deus está fazendo essa obra grande em nosso espírito, em nós. Nascemos de novo, o ato da regeneração, fomos inseridos ao corpo de Cristo, justificados, a justiça de Cristo nos fora imputada e adentramos em um processo de santificação, onde o fruto do Espírito, com as suas características, cresce, desenvolve dentro de nós. Isso aconteceu quando, ao ouvir o precioso evangelho, a boa notícia que dá vida a mortos, o Espírito de Deus adentrou em nós, fazendo de nós casa, morada, tenda, tabernáculo, santuário. Nesse momento que abraçamos a causa do cristianismo, o Espírito de Deus iniciou essa obra grande dentro de nós. Mas não há uma passividade, irmãos. Há uma atividade, um empenhar-se, é o que Pedro está dizendo aqui, um esforço. Nós precisamos, entendendo que somos seres pessoais, tomar decisão. É o poder de decisão que é inerente a nós. É inato, faz parte da natureza humana. E precisamos, então, desejar essa obra realizada em nós por intermédio da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E devemos nos esforçar, é o que Pedro está dizendo aqui, nos empenhar a juntar a fé que temos, e uma fé de qualidade, uma fé robusta, à virtude da bondade, e agirmos sempre sendo bondoso. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, a bondade. A virtude, o conhecimento, irmãos. Nós precisamos entender que há uma grande relevância em tomarmos tempo para conhecer o nosso Deus e prosseguir conhecendo o nosso Deus, sabendo que o nosso Deus, ele é autossuficiente, autoexistente, eterno, todo-poderoso. Jamais iremos conseguir esgotar o conhecimento a respeito do nosso amado e bondoso Deus, o Deus de toda graça. Mas ele espera de nós que, como um bebê recém-nascido, possamos, tomando o puro leite racional, não falsificado, que é o rolo sagrado, as sagradas letras, o nosso manual, desenvolvamos. É o que ele espera de nós. Então precisamos diariamente tomar tempo para debruçar sobre as sagradas letras, buscando tornar as suas verdades, a verdade do nosso manual, realidade na nossa própria vida. Ao conhecimento, o domínio próprio. Precisamos ser temperantes, nos dominar, nos controlar e não agir de forma leviana, ter prudência, ter cautela para, então, controlar as nossas vontades, porque o velho homem, ele precisa ser subjugado, irmãos. Nós ainda estamos aqui nesse tabernáculo mortal, corruptível, e a velha natureza, em algumas ocasiões, vai querer ressurgir e exige de nós domínio próprio, que é uma das virtudes
do fruto do Espírito. Observe que fruto do Espírito está no singular. É como uma tangerina com vários gomos. O fruto com as suas virtudes, e dentre essas virtudes está então a temperança, o domínio próprio, que é algo nosso, faz parte das leis do céu, e nós somos cidadãos dos céus, devemos agir a contento, como nosso Deus deseja que façamos, irmãos. Devemos ser coadunado, coerente com as leis do nosso país, a eternidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso próprio Deus. Então, nós precisamos pedir a Deus, buscar Ele, orar, tomar tempo pelas madrugadas para pedir a Ele: meu Deus, por favor, faça com que o fruto do Espírito cresça dentro de mim, amadureça dentro de mim, e buscar uma das suas virtudes, que é o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. Precisamos perseverar com paciência no nosso Deus. Deus, no tempo dele, ele coloca tudo nos seus devidos lugares. Então precisamos acalmar o nosso coração. Nós recebemos um chamado grande, cada um de nós, milhares e milhares de cristãos espalhados no planeta Terra. Mas existe um tempo para o cumprimento pleno da nossa missão, vocação pela qual fomos chamados. Nós temos o chamado universal para todos nós cristãos, que é pregar o evangelho a toda criatura. Mas alguns de nós temos um chamado específico, além do chamado universal para todo cristão. Todo cristão está capacitado por Deus a difundir, disseminar o plano bendito de salvação. Mas para os que têm um chamado específico, ministerial, acalme, fique tranquilo, continue fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho. Hoje nós temos oportunidades várias de falar sobre Jesus e a sua obra. E aí está a conotação do evangelho. A definição de evangelho é falar sobre Jesus e o que ele realizou, os seus grandes feitos. Precisamos então pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, com sabedoria, com estratégia, e cumprir a missão, a incumbência que pesa sobre nós. E com o coração saturado de amor, gratidão, voluntariedade, nos colocarmos a fazer o que nós cristãos fomos chamados a fazer. Fomos feridos pelo evangelho, pela boa mensagem de salvação, para alcançar vidas para o nosso amado e bondoso Deus. Então precisamos perseverar, ser paciente, não ser aí afoito, apressado, querer tudo para agora, para já, como se fosse aí um achocolatado, um Nescau ou um miojo, que 1 minuto, 2 minutos e pum, tá pronto. Não, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está nos forjando, nos preparando, nos amadurecendo, nos desenvolvendo, e precisamos então permanecer fazendo a sua obra. A perseverança, a piedade. Irmãos, piedade fala de vida pia, de vida de oração, de jejum, de tomar tempo para debruçar sobre as sagradas letras, vida de temor a Deus,
de comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, vida de oração, nós precisamos viver uma vida pia. A piedade, a fraternidade. Precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos perdoar os nossos irmãos. A base do nosso perdoar aquele que porventura nos ofende é o quanto nós fomos perdoados pelo nosso Deus. Uma dívida imensurável, que não há como mensurar, pesar em balança. Uma dívida de proporção colossal foi paga pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e colocado na nossa conta. Jesus foi o nosso substituto, o nosso representante, o nosso fiador. E ele pagou a nossa dívida, a dívida que cada um de nós tínhamos com Deus Pai. Nós fomos muito perdoados e precisamos então perdoar os nossos irmãos e amá-los. A base do amor pelos nossos irmãos, dentro da fraternidade, dos nossos arraiais, nossos acampamentos, é o quanto nós fomos amados pelo nosso Deus. O nosso Deus muito nos amou e nós fomos alcançados pela sua graça, a sua bondade, a sua grande misericórdia, e devemos agir da mesma forma com os nossos irmãos. E a fraternidade, o amor. Observe que ele fala sobre o amor fraterno entre irmãos e ele coloca aqui o amor. Devemos amar a todo ser humano, irmãos, da face do planeta Terra. Nós, cristãos, somos chamados a amar os nossos irmãos e a todo ser humano. E por amor ao ser humano, anunciar o plano bendito de salvação. Estar longe de Jesus é uma maldição. E você e eu, minha irmã, meu irmão, cristão, que cremos em Cristo de todo o coração, temos a oportunidade de acabar com a maldição na vida do nosso próximo, anunciando o evangelho. Alguns vão pegar em pedra, outros vão dar de ombro, virar as costas, e muitos virão, assim como nós também um dia ouvindo a palavra do nosso Deus. Agora aqui estamos como membros do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo. O amor ao próximo fica bem claro quando nós pregamos o evangelho para o nosso próximo. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, olha a relevância, irmãos, dessas virtudes, das qualidades que ele elenca aqui. Se tiverem em nós, crescendo em nossa vida, existindo em nossa vida, e deve existir, deve crescer em nós, é o que Pedro está aqui nos doutrinando. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se nós não temos essas virtudes em nossa vida, crescendo, amadurecendo em nós, se nós não temos essas características, nós nos tornamos improdutivos, inoperantes. E aqui não estão ideias humanas, aqui não estão doutrinas de homem, irmãos. Aqui está a doutrina de Deus para a sua, minha irmã, meu irmão, para a minha vida. É a vontade do nosso Deus, é a doutrina do nosso Deus, é a doutrina da nossa cidade a qual nós pertencemos.
para nós cristãos. Essa aqui é a dimensão da porta a qual nós precisamos adentrar. São essas as verdades de Deus para a sua e para a minha vida. Observe, irmãos, que são doutrinas para o regenerado. Não são ensinamentos para os de fora do arraial, para nós cristãos, que um dia abraçamos a causa do cristianismo. Para manifestar essas virtudes, só é possível tendo nascido de novo e permanecendo na videira verdadeira como um dos seus ramos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Enxerga muito pouco. Enxerga de forma tacanho, curto, pequeno. E nós, irmãos, precisamos entender a importância dessas qualidades. E ao contrário de ser um cego que não consegue enxergar um palmo além do seu nariz, ter uma visão ampla, uma visão de águia. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Nós, irmãos, precisamos entender que fomos chamados das trevas para a luz, arrancado do charco de lodo para viver em novidade de vida, viver vida radicalmente, totalmente diferente da que vivíamos em nossa vida pregressa antes de abraçarmos a causa do cristianismo. Portanto, irmãos, está falando para os nossos irmãos e amigos, a igreja do primeiro século, e para você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, igreja do século 21. Portanto, irmãos, empenhe-se, ele reitera que deve haver uma atividade nossa. Ele reitera que deve haver um esforço nosso como cristão. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ele está aqui afirmando que nós devemos viver digno da nossa vocação, do chamado que recebemos da parte do nosso amado e bondoso Deus. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Irmãos, tendo essas virtudes enumeradas pelo nosso tão amado apóstolo Pedro aqui, tornando essa doutrina realidade na nossa vida, nós vamos nos manter de pé. É o que Pedro está dizendo aqui. E assim vocês estarão ricamente, preciosidade, providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós desfrutamos de vida eterna aqui, agora, pela comunhão, intimidade, relacionamento, sintonia que temos com o nosso Deus hoje, agora, e de uma forma plena, total, cabal, na eternidade. Pelo sangue da nova aliança, chegaremos de cabeça erguida, com um corpo glorificado, a partir desse corpo, um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele ressurreto. Irmãos, o que nos aguarda jamais subiu ao nosso entendimento. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término de mais uma exposição nessa preciosa carta, a segunda, do nosso tão amado apóstolo Pedro. Deus me dando vida até lá. No próximo encontro falaremos aqui, então, a partir do versículo 12. Vamos orar?
Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de falar do teu amor, da tua palavra. Ó Deus amado, muito obrigado pelo teu carinho, pelo consolo, refrigério que sentimos em nossa alma. Continue nos dando coragem, poder, autoridade, ousadia, fé robusta, de qualidade, para continuar cumprindo a nossa missão, a missão que recebemos das tuas mãos. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Peço uma bênção da tua parte a todos aqueles que estarão participando desse estudo. Te louvo, ó Pai, por esse dia e por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós que cremos em Ti de todo o coração, lá naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Foi grande o teu feito, meu Deus, ali. Tu és grande e todo-poderoso. Nós te amamos. Nos usa como vaso de barro, como instrumento, como um canal nas tuas mãos. Por favor, meu Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor. Assim oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.